Bom, vamos mudar de tema. Meu caro Mauro Cedar, Flamengo informa que vai às compras, não sei se você tem essa confirmação, na próxima janela atrás de um meio-campista como condição prioritária e estaria também a lateral esquerda, pensaria por causa da atual situação do Felipe, e também olharia algo em termos da zaga por causa das lesões de alguns jogadores do setor, como Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Você imagina que o Flamengo pode ir forte para as compras agora na janela europeia? Deve contratar acho que 3 a 4 jogadores pelo menos, e é provável que alguns saiam também, né? Mas as saídas só devem acontecer depois que as chegadas forem acertadas. Por exemplo, com a contratação já acertada do Luiz Araújo, é óbvio que o Marinho pode sair, desde que surja alguma oportunidade. O contrato dele vai até o final do ano, o Flamengo dificilmente vai conseguir algum dinheiro por uma rescisão antecipada, mas pode aliviar a folha de pagamento e ceder o jogador, que vai ter menos espaço agora, mais do que nunca, né? O Bahia esteve interessado recentemente, mas acabou que o negócio não foi concretizado, mas não vai ser nenhuma surpresa. E mais jogadores podem sair, mas a tendência é que eles primeiro contratem para depois liberarem alguns atletas, né? O volante, eles queriam o Uribe, aquele colombiano que é muito bom, né, do Porto, mas esse jogador vai para o futebol saudita, né? Tem uma proposta zilionária lá, não tem nem como competir, os caras já jogaram a toalha e estão buscando outros jogadores aí para a função, né, de volante. Laterais também, só que laterais eles estão meio reticentes porque eles acham que é difícil encontrar bons laterais, né? De fato é uma posição um pouco complicada, mas acho que o Flamengo tem fragilidade dos dois lados, né? Na esquerda porque cometeram acho que um erro renovando com o Felipe Luiz. Você não pode contar mais com o Felipe Luiz, nada contra o jogador, ele é um ótimo jogador, mas não consegue jogar. Não adianta você ter um elenco e você fala assim, não, quem você tem aqui? Eu tenho o Ayrton Lucas e tenho o Felipe Luiz. Quantas vezes por ano você tem o Felipe Luiz? Você não tem o Felipe Luiz, ele está sempre contundido e tal. Só que assim, o Felipe Luiz é um jogador de 35, 36 anos, 37 anos, já está acabando a carreira. Então assim, eu não entendo uma renovação dessa, acho que o cara prestou ótimos serviços, mas no final do ano fosse uma relação, acho que menos paternalista, olha, Felipe, não dá mais, você não consegue mais jogar e tal. Ou então faz um contrato do tipo, se você jogar, recebe, então não recebe, e traz um outro lateral. E ele compõe ali quando for possível, ok. Mas não, tem um custo mensal, um jogador, e o jogador não está à disposição, raramente está à disposição. E quando está à disposição, como foi nesse final de semana, está sem ritmo de jogo, não joga um tempão, você não pode contar, infelizmente não pode contar. Uma coisa que ele já fez, é um ótimo jogador, um cara muito inteligente, parece que vai virar técnico, ótimo, ótimo, mas não consegue mais jogar, isso é vida, gente. Né? Uma hora o cara para de jogar futebol, paciência. E do lado direito, também, porque tem o Varela, mas o Wesley ele não está nem um pouco pronto, um jogador que deveria voltar para a base, terminar a sua formação. E o Mateuzinho acho muito fraco. Algumas qualidades da matada de bola. Concordo que ele tá trabalhar mais o jogo, mas ele tem virtudes. Né? Que foi muito precoce, né? E, assim, ele foi colocado no time e não tinha outros. Os outros dois estão machucados, ele está jogando. Mas ele está se queimando, eu acho, porque assim, a torcida já está pegando no pé. Claro. Então acho que o ideal é ele voltar para a base, terminar a sua formação, treinar de vez em quando com os profissionais, vai e volta, joga a partida no sub-20. Se incorpora de vez em quando ao profissional, treina, fica ali entre lá e cá para ir ganhando mais cancha, sem holofotes em cima, e naturalmente eu acho que ele pode corrigir alguns defeitos e chegar depois no profissional novamente para ficar em definitivo, quem sabe, com outro desempenho. Então acho que os dois lados também tem contrato lateral. Lateral direito também não tem. E o Varela é um jogador que é um jogador experiente, tudo acho que pode ajudar bastante. É um caso parecido com o do Pulgar, a torcida já pega no pé, o cara mal jogou. O Pulgar também mal tinha jogado, teve uma lesão, aí jogou um pouquinho, machucou de novo. Agora tá jogando bem, ele é bom esse cara. Aí tiraram ele porque estava com cãibra, colocaram o Vidal Vaiarcas. Antigamente, Pulgar, há um mês, o Pulgar era uma porcaria. Agora ele que é o bom. Quer dizer, torcedor, assim, numa boa, nenhuma decisão de dirigente, de técnico pode se basear por arquibancada. Eu acho que isso aí é uma grande tolice. Eu costumo dizer o seguinte, se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não entende futebol. Porque o torcedor, ele não analisa o futebol da maneira razoável, ele só fala aquilo que dá vontade. Então, assim, aí vai, por exemplo, o domingo, o São Paulo não tinha opção, só tinha um jogador de meio campo no banco, em condições de entrar, que era o Vidal. Aí o cara sentiu câmeras, o Pulgar vai botar quem? Não tinha jeito, ele colocou o Vidal, o que ele tinha ali. Não foi ele que contratou o Vidal, foi o Flamengo que contratou. E a torcida queria o Vidal, né? Opa! Com aquela história... Pilhado, então, né? Queria cortar moicano no cabelo. Moicano, não tinha, tem condições. fez implante. Isso, para poder fazer isso. E ainda vai homenagear o Vidal. É verdade. Antes dele ir embora. Em vida. Antes de ir embora. Então, assim, eu acho que eles vão bastante ao mercado, sim. Acho que vai acontecer. Aí tem uma situação também que até, como o Flamengo vai buscar muitos jogadores lá fora, eu acho que tem que sempre pensar no seguinte, você vai contratar no meio do ano, tem que pensar nessa temporada e mais ainda na outra.
Porque esse é o momento que você consegue trazer jogadores lá de fora, porque quando acaba a temporada europeia, você tem chances maiores de trazer bons jogadores. Então, não adianta pensar só nesse ano, tem que pensar mais no longo prazo. E aí tem que ser jogadores mais jovens, perfil do Luiz Araújo, acho que é razoável, cara com 26 anos, com muita lenha para queimar. E o caso da Arrascaeta é diferente, é um jogador que tem um investimento muito alto, é um jogador que tem muita história no clube, mas só tem 28 anos, né? Acho que o caso dele é descobrir o que esse cara tem, que é uma tarefa do departamento médico. O que ele tem, que toda hora se machuca? Assim, ele se cuida direito? Ele treina direito? Ele se preserva? Eu não estou dizendo que ele... Eu estou perguntando. Como é que é a rotina dele? Alguém tem que descobrir o que acontece. Eu sempre penso nisso porque teve um jogador que passou no Flamengo, estrangeiro, né? Tempo atrás. O jogador estava sempre acima do peso, sempre estava acima do peso. E não conseguia render, não conseguia jogar e tal. Aí um dia descobriram que ele morava ao lado de uma hamburgueria. E o cidadão só comia hambúrguer. A alimentação dele era hambúrguer. Acordava às 3 da manhã. Era uma época que o Flamengo não tinha o CT, então os jogadores não almoçavam no clube. Hoje eles almoçam no clube. Treinou de manhã, almoça, vai embora. Tudo como deve ser. Na época não era assim. O Flamengo não tinha o centro de treinamento. Então os jogadores treinavam de manhã ou à tarde e comiam por sua conta. Por mais que tenha uma nutricionista, um nutricionista que fale, olha, come isso, come aquilo. Hoje você vai na saladinha, come uma massinha aqui e tal. Olha, precisa comer proteína, olha, carne, ovo e tal. O cara ia lá e pedia aquele hambúrguer com 3 andares, aquele podrão, e mandava para dentro. Então o cara nunca estava no peso ideal, o cara ele não tinha as proteínas necessárias, o cara não rendia, se machucava, era a alimentação do cara. Foram descobrir por acaso, uma pessoa do clube viu o dia que ele morava, que ele viu que ele estava toda hora lá. Como antes também tinha aquele negócio de o jogador se lesionar muito e não descobrir, você fazia o exame a cada dentária. Tem também. Tinha isso, foco de infecção. Sim. Tinha muito isso também antes. Pode ser também o caso. Ô, Vamp, o Flamengo tem mesmo que investir, senão não chega? Ainda tem um melhor elenco do país, né? Como o Mauro falou. Já tem, mas alguns jogadores acima da casa dos 33, 34 anos, né? Você vê que tem ali... E você mesmo falou aqui, Flávio, no programa, que o Davi Luiz jogar mais 2 jogos, né? Renova automaticamente, né, Mauro? Isso foi eu que falei, não. Mas foi pro chamar que é outra coisa absurda. Pelo mesmo salário. Coisa absurda. Mas 45 minutos. Ainda na idade dele não tem sentido nenhum. E aí essa cláusula de contrato. Por exemplo, o Everton Ribeiro, estava vendo ontem, nunca teve esse problema de lesão. Aconteceu por causa da idade também. Também. Vai chegar na idade, né? Natural, né? Agora, assim, contratar, mesmo que você tenha o dinheiro, também no mercado não tem tanto jogador assim à disposição. Eu fico olhando assim, aqui no Brasil, o Flamengo vai tirar quem de qual time? Tem dinheiro pra isso. Gustavo Gomes. Tem dinheiro, mas aí... Estou brincando. Não, é isso que eu tô falando. Mas o mercado do Flamengo costuma ser jogadores que vão para a Europa, não estão adaptados, e aí não dá pra gente saber exatamente quem não está legal, quem gostaria de voltar. Tem sido, não é, Mauro? Tem sido prioritariamente esse tipo de mercado que o Flamengo ataca, né? Sim, e acho que vai ser lá fora de novo, né? Porque aqui eu não fico olhando aqui jogadores de outra agremiação chegando no Flamengo para ser titular com esse plantel que tem aí. Eu lembro que essa volta do Gerson, ele queria continuar e não deu certo, tinha um negócio rolando, não deu certo, aí ele deixou a opção de vir pro Flamengo, voltou. Teve o Pablo voltou Pedro, também. Pablo. Tem um monte de jogadores que deu a corda. Felipe Luiz, Davi Luiz. Exatamente. Gerson, Thiago Maia. Gabigol, né? Gabigol. E aí, Vanderlei, o Flamengo não tem elenco... O Everton Ribeiro também, né? Vem do mundo árabe, né? Pedro. Tem que contratar? Cebolinha. Eu acho que tem que contratar, mas pior do que não contratar é contratar errado, que eu falo sempre aqui. Contratar por contratar é um problema. Agora, precisa, mas acho que tem que ser uma contratação cirúrgica, assim, porque eu acho que tem um elenco importante o Flamengo. Consegue imaginar alguém com esse perfil de querer voltar para o Brasil? Consegue, Mauro? Vampeta, Vanderlei, Fausto? Sempre tem. Tem um cara que eu acho que... não sabe, né? Que a gente não sabe o que pode render, e o que eu tô falando faz tempo, mas eu não sei o que ele pode render, é o Arthur. O Arthur não tá indo bem na Europa. Esse é um bom nome. Esse é um nome não sei se interessaria. Eu não sei se o que ele poderia render aqui. O Mateuzinho, o Matheus Henrique. O Palmeiras também já ficou interessado no Mateuzinho. O Arthur é um cara que já teve. Baixinho da seleção. Da seleção. Que comeu a toalha. Você tem um Firmino, mas o Flamengo, onde o Firmino joga... onde o Firmino joga, já tem 2 lá no Flamengo que joga muito também. Mas o Firmino, eu falei com um rapaz que cuida dos interesses dele aqui, ele falou que a hipótese do Firmino voltar para o Brasil é 0. Ele não volta para o Brasil.
Nesse momento, pode ser que volte depois. Mas não é prioridade A, B, C, D, E, Europa. E já deve ter até alguma coisa engatilhada. Como outros devem pensar dessa maneira. Mas o Flamengo é um interessado importante, né? Mas o que eu estou dizendo é na linha do Fausto. Não sobra gente por aí que poderia ser... Sabe aquela contratação de Flamengo? Se é uma contratação de um time menor ou sem grande expressão, eu trouxe um cara... Não adianta. É igual técnico. Né? Tá todo mundo esperando. Tem Ancelotti, seleção brasileira, Ancelotti. Aí tem a alternativa 8ª, 9ª, 10ª. Mas a expectativa é Ancelotti. Aí vem um bom treinador, mas não é o Ancelotti. Então, criou-se a expectativa. No caso do Flamengo, do Palmeiras, esses caras que têm um dinheirinho no caixa importante, sabe, é difícil. Administrador de empresa, Vanderlei, que ele fazia o seguinte: quando ele perdia um profissional muito gabaritado, ele colocava no lugar um muito ruim mesmo. E aí todo mundo, trocou aquele por esse. Aí ele trazia um médio. Os caras, agora melhorou. Então, se ele trouxesse do melhor pro médio, ficava ruim. Então ele fazia um espacinho. Você conheceu alguns técnicos que pegavam sempre de forma saborosa time na lanterna. Só pode subir, né? Ou ficar igual. Eu não piorei. Eu cheguei, não saiu do lugar, mas não fui eu que te coloquei aí. Agora, se o cara conseguir escapar do rebaixamento, só escapar, né? Se tem uma qualidade um pouquinho aceitável, já fez um grande trabalho. É o que você está falando, exatamente. Quer dizer, é isso. Então, mas para um time importante, para um clube importante como o Flamengo, como o Palmeiras, você pode ver, até com uma contratação que é um jogador que não é muito badalado, mas o cara chega para ficar esperando a hora de sentar na janelinha. Por quê? Dá para esperar, né? Porque nós temos, o time está bom, nós só contratamos o cara aí porque esse cara vai se soltar e vai ser útil para nós e tal, investimento que valeu a pena e tal. Aí eu compreendo isso. Não precisa ser um estrelado e tal, né? Tudo bem. Agora, se não for assim, é melhor tentar descobrir lá, ou na base, ou fazer o... Então, mas a base, acho que os nomes mais credenciados, Mauro, já foram tentados, né? Não deve ter nenhum... nada assim de excepcional que poderia subir imediatamente. São jogadores que já estão jogando em cima, né? O Matheus França já está no time de cima, tem 19 anos, o Matheus Gonçalves tem 17, o Igor Jesus tem 18 ou 19, que é volante... na zaga tem um monte de gente, tem vários zagueiros. Um deles é da base, que é o Cleiton, que deve ter 19. O Wesley tem 19 anos, lateral direito, já falei, mas acho que não me parece pronto. E tem alguns jogadores também da base que jogam no time de cima. O Mateusão, que era o centroavante, que era escalado pelo Vitor Pereira, que ele não tinha outro. Tem o André também, que às vezes fica no banco lá, que é um jogador mais de velocidade. Tem alguns jogadores da base, mas não são esses caras que vão resolver. Eu acho que a questão é que assim, o Flamengo chegou no nível de investimento que, assim, é difícil você encaixar esses garotos assim, chega, vai jogar. Vai ter que passar por todo um processo, né? Então, por isso acho que acaba sendo sempre o mercado lá de fora como alvo. Um jogador também que eles estão atrás já há algum tempo é o De La Cruz, que é o uruguaio, irmão do Sanches, né? Que joga no River Plate. É um jogador tudo fatiado, parte é do empresário, parte é do River, parte é dele, tem peso para chegar, né? Mas é um jogador que tem tido muitos problemas de lesão esse ano, tem se machucado muito, tem ficado fora. Tem que haver um certo cuidado também com relação a isso, entender quais são os problemas físicos que esse rapaz tem, né? Agora Renier, é um ótimo jogador. O Renier, que eu saiba, ele não quer voltar. Né? Não quer voltar. Pelo menos a última informação que eu tive é que ele não tinha interesse em voltar para o futebol brasileiro, não. Quer insistir lá, tá no Girona, não conseguiu se firmar. Deve voltar ao final da temporada agora para o Real Madrid, talvez ser emprestado de novo. Mas se continuar batendo em outros clubes e não se firmando em lugar nenhum, acho que a tendência é que ele acabe voltando cedo ou tarde para o Brasil, né? Vai ter uma hora que ele não vai ter tanto mercado lá e vai acabar voltando. Um jogador que começou bem, apareceu bem, participou até da campanha com o Jorge Jesus, que foi campeão brasileiro, jogou várias partidas, né, e tal, fez gol importante, mas não conseguiu se firmar lá fora. E custou 35 milhões de euros para o Real Madrid, né?